Bom dia para você nessa sexta-feira, né? Que a gente começa mais um Hoje TV, trazendo muitos assuntos, né? Principalmente os de Guarulhos de hoje, um assunto muito especial, histórico. Coisas que tenho certeza você não sabia, vai passar a saber assistindo este programa do Hoje TV, um programa especial. Esse programa ele foi gravado, né? Nós gravamos. Não vamos mentir para você que é ao vivo, né? Nada ao vivo, é gravado, mas está indo para você em primeira mão nessa sexta-feira, tá bom? São agendamentos que o Douglas Aguado tinha, então a gente está gravando esse programa que você está assistindo sexta-feira, a gente gravou, e também o de segunda-feira, na terça nós voltamos ao vivo normal. Mas nem por isso a gente vai deixar de começar o programa. Óbvio que eu não vou falar do tempo, né? E muito menos vou falar da cantareira, porque eu não vou ter, eu vou mentir. Né? Você podia falar do tempo, eu acho que vai continuar do mesmo jeito. Tá, mas eu não vou mentir nem a pau. Tem um amigo meu que tinha um programa, ele gravava o programa, o doutor Ribamar Matos da Silva, filho. Não, filho é o Ribamar. Doutor Ribamar Matos da Silva, ele tinha raiva, ele gravava, ele falava, eu não gosto de fazer o eu gosto de gravar. E ele falava, não errava nada. Só que ele queria falar do jogo. E aí o programa ia para o ar e ele dava o resultado da quarta-feira, mas já tinha acontecido o jogo do domingo. Então era complicado. Então não dá certo. Mas vamos lá. Eu quero mandar aqui, ó, vou puxar a sardinha para a família. Põe aí, sobe a imagem, Douglas. Quem você está vendo aí, essas três lindas aí, a Tamires, né, da ponta, a do meio é a Andressa e a Adriana, né? Essas três aí são as duas filhas, né, da Adriana, são as minhas sobrinhas, minha cunhada, que também acompanham, né? Tem que puxar para a família também, né, Douglas? Né? Porque, cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Não, e acompanham a gente aqui sempre e tal. Então, como hoje o negócio é diferente, eu não vou falar nada disso, eu vou falar a respeito do tema em si. A gente vai falar de outras notícias, boas notícias, e também vamos falar de um assunto que muita gente... Eu mesmo, realmente, de verdade, eu acredito que isso faltou na escola, ou eu não tive, alguma coisa aconteceu que não me falaram de tudo isso, né? Sobre todo esse acontecimento do Brasil na participação na tal da Guerra dos 6 Dias, que muita gente não sabe o que é. O que é a Guerra dos 6 Dias? Na verdade, foi um conflito que sempre existiu, né, entre Israel e o mundo árabe, aquela confusão lá, que começou em 1957, até um pouco antes. Mas de 57 a 67 foram esses 10 anos de conflitos e que, para evitar uma guerra, né, que uma guerra acontecesse, forças de paz ficaram naquela região. Entre essas forças de paz, nós tínhamos brasileiros, que ficaram ali por 10 anos. Mas o grande problema é que, quando eclodiu essa guerra nos 6 dias, nos últimos dias, né, onde o Brasil estava se retirando, você vai saber direitinho já já, o que acontece? O Brasil sofre ali com um erro, né, de estratégia, por conta de um país que nunca está acostumado com guerras. Né? Mas, enfim, acabamos, graças a Deus, não levando para um lado muito pior a situação, mas conseguimos trazer de volta os nossos soldados. Um desses soldados da Força de Paz, que é também hoje presidente da Associação Brasileira das Forças Internacional de Paz, é o Walter Melo Vargas, que é presidente da ABFIP, e que está aqui com a gente e que participou, tem história para contar de uma guerra que não era nossa. Nós estávamos lá para garantir a paz e vocês estavam lá correndo perigo, né, numa guerra que eclodiu de repente sem ninguém esperar. Primeiramente, Maurício Siqueira, eu quero externar a minha satisfação, a minha alegria de participar do programa Hoje TV, e é uma oportunidade que nos está sendo proporcionada de contarmos um pouco da nossa história, da história do nosso Exército Brasileiro e da missão Suez. Realmente, essa missão, ela iniciou, o primeiro contingente embarcou para o Oriente Médio, para compor a UNEF-1, que foi a Força de Emergência das Nações Unidas, em janeiro de 1957. E essa missão perdurou por 10 anos. Durante 10 anos, conseguimos manter a paz, com alguns atropelos de fronteira, alguns acidentes, alguns incidentes aconteceram lá, mas mantivemos a paz e temos certeza que salvaguardamos muitas vidas.
nesse período. E foi uma missão muito árdua, muito difícil, até mesmo pelo clima do deserto. E em 1967 eclodiu a guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias, porque ela durou 6 dias. E nós, infelizmente, nós fomos envolvidos nessa guerra. Mas, graças à pronta atitude tomada pelo nosso comando, pelo Estado-Maior do nosso batalhão, nós tivemos, infelizmente, mas só tivemos a perda de uma pessoa, que foi o cabo Carlos Adalberto Ilha de Macedo. Bom, mas ele vai falar muito mais daqui a pouco sobre isso. Eu vou conversar com o Walter, que, na verdade, o Walter, como a gente disse, né? Nós fomos para lá em 57 e saímos de lá em 67, 10 anos. Você foi na última turma, que foi em 67, você tinha 20 anos, não é isso? Tinha 20 anos. Eu completei 20 anos no dia 5 de maio, e no dia 5 de junho, exatamente 30 dias depois, iniciou a guerra, os 6 dias. É isso mesmo. Mas a gente vai falar sobre isso. Ele está com 74 hoje. Estou com 74. E a gente está contando isso como histórico para o Brasil, por quê? Porque, afinal de contas, a gente não é um país que está em guerra, a gente está sempre numa força de paz, né? Numa força de paz. E é disso que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Douglas vai me dar Vegos agora, Douglas, e eu vou voltar falando a respeito de nota fiscal paulista, que eu estou para falar há alguns dias. Tem gente que já me perguntou, e eu vou falar disso depois da Vegos. Vamos lá, Douglas. A Vegos Desenvolvimento e Participações atua no mercado imobiliário desde 1997. Neste período, 27 empreendimentos foram lançados e mais de 11 mil unidades comercializadas. Com profissionais especializados em diversas áreas, a Vegos acompanha todas as etapas do projeto imobiliário, do empreendimento à incorporação do projeto, construção, comercialização das unidades e a administração do financiamento imobiliário. Com o Plano Direto, a Vegos descomplica o acesso ao crédito imobiliário com um serviço personalizado. A Vegos sabe o que é importante para você. É isso aí, parabéns mais uma vez para a Vegos, que teve uma premiação merecida por um projeto aqui de Guarulhos. Sobe a tela, Douglas, já vou mostrar para você de cara. Procon Central, Procon São João, Procon Pimentas. Por que eu estou colocando isso? Na verdade, pode voltar para mim? Acontece que as solicitações de desbloqueio de senha da nota fiscal paulista aumentou 200% em um ano no Procon. Mas por que aumentou? Na verdade é o seguinte, só para você ter ideia. De janeiro a outubro do ano passado, foram 211 pedidos de desbloqueio que foram pedidos no Procon, né, no órgão de defesa do consumidor. Nesse mesmo período desse ano, já chegou a 633 senhas desbloqueadas. Por quê? Acontece o seguinte, o Estado de São Paulo aprovou uma lei, no ano passado, e que muita gente passou sem perceber o negócio, o tal da nota paulista. Como é que fazia a nota paulista? Você vai lá, pega a nota, se inscreve e tal, tem a senha, que vai depositar a graninha lá no banco, ou vai descontar de IPTU ou de algum imposto. Acontece que toda essa grana que você ia acumulando, esses pontos, esse dinheiro que você ia acumulando com a nota fiscal paulista, o que aconteceu? Ele tinha 60 meses que você podia levantar, não é isso, Douglas? 60 meses, certo? Para falar a verdade, eu não sabe? Sei. De verdade. 60 meses, 60 meses. Só que agora, aí numa canetada, sem fazer muito alarde, o governo de São Paulo passou de 60 para 12 meses. E, na verdade, ficou quietinho, porque a lei foi aprovada no ano passado. E eles ficaram quietinhos. Você viu alguma coisa disso aí? Eu vi, acompanhei alguma Mas você não viu campanha disso, não, né? Não. Então, aí todo mundo está lá, achando que está com 60. O que aconteceu? Na hora de utilizar os créditos, o pessoal falou, mas cadê? Acabou. Quem não tirou os créditos até o último dia 16, sambou neném. Então, IPVA, depósito, dinheirinho que vinha, doação, tudo que não foi levantado caiu. E o que aconteceu? O pessoal teve que pedir recadastramento, geralmente em razão de esqueceu a senha, porque 60 meses, depois eu vejo isso, né? E aí todo mundo correu para tentar pegar e aumentou muito o número, mas teve muita gente que perdeu, infelizmente.
E tem mais um detalhe, muita gente perdeu porque também tinha dívida com o Estado, e quem tem dívida com o Estado não consegue receber. Então, agora, para você ser atendido pelo PROCON, né, se você tem problema com a senha da Nota Paulista ou qualquer outro problema, pode subir a tela, Douglas. Ó, PROCON Central fica na rua 7 de setembro, 164, no centro de Guarulhos. No São João, na rua Mesquita, 161, Jardim São João, é claro. Telefone 2408-4315, né? Vou falar devagarzinho, que já deu tempo de você correr lá e pegar, se tiver no computador, já anotar, ou pegar um papel e escrever. Eu bato foto da tela. Tá boa ideia mesmo, né, Douglas? Eu sou muito burro, não, Douglas? E PROCON Pimentas, Estrada do Capão Bonito, número 53, Conjunto Marcos Freire, prédio do SIC. Eu preciso ligar para lá para saber o que é prédio do SIC. Telefone 6484-1070. Enfim, é isso que eu tinha para falar para vocês. A mandracagem do governo paulista, né? Governo é governo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Pode sair um, entra outro. O governo, de alguma forma, vai te catar, vai te pegar, vai te sacanear. Seja ele municipal, estadual, da União, um jeito. Mas vamos lá. Eu vou voltar com essa história que aconteceu há 54 anos, falando com o Walter Melo Vargas, que preside a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz. Mas, antes disso, vamos falar de Outlet, Douglas? Outlet. Oportunidade incrível para você levar essa chuteira X-Ghosted da Adidas. De R$ 249,99 ela está saindo apenas R$ 179,99. Corre para garantir a sua, vem para cá. Tá aí. Mais uma oferta, aí, mais uma promoção do Outlet Só Marcas. Bom, aconteceu... Aqui, ó, todo mundo, né? Bem filme, né? Sobe a tela. Algumas imagens que eu consegui, que, aliás, a gente é carente de imagens, viu, Walter? Carente de imagens desse período, né? A gente vê imagem de tudo quanto é país. O Brasil é carente de um acervo dessas imagens do que aconteceu há 54 anos. Eu vou dar uma prévia aqui, uma geralzona. O que é a Guerra dos 6 Dias? Como disse o Walter, de 57 a 67, as forças de paz atuaram na região por conta da criação do Estado de Israel, sim, não é isso? Sim. Se eu estiver errado. Sim, não. E aí o pessoal estava lá para garantir a paz, né? E aí ficou conhecida como Guerra dos 6 Dias, também como Guerra de Junho de 1967, ou Guerra Árabe-Israelense de 1967, ou ainda Terceira Guerra Árabe-Israelense. O mais comum é a dos 6 dias, que a gente acha com grande facilidade. Envolveu, na verdade, esse conflito os países, Israel, é claro, e os países árabes, Síria, Egito, Jordânia, Iraque, apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Foi bem o que você falou da data, perfeito, né? Perfeito. Dia 5 de junho é que começou a bagaça. É isso mesmo. 5 de junho de 1967 foi até o dia 10. Mas aí, por que vocês estão falando isso, na verdade? Acontece que, nesse período, né, de 10 anos, o Brasil manteve lá uma tropa, né, junto com outros países, né? Estávamos em 9 países. 9 países, garantindo a segurança da divisa, da região. Isso. Né? E o que aconteceu exatamente? Porque o Brasil estava lá, todo mundo, vamos embora. Aliás, aconteceu isso recentemente, né, no Afeganistão. Afeganistão. Os caras pegaram lá, saíram correndo e largaram todo o armamento lá. Isso. O Brasil, na verdade, foi diferente. Né? Começaram a levar todo o equipamento e vocês estavam lá com arma leve e largaram vocês lá. Sim. Como é que... Por que eclodiu essa guerra, afinal de contas? O armamento que nós tínhamos era armamento de policiamento, de guardas. Nós tínhamos aquela metralhadora INA, que era a metralhadora leve, pistola era armamento leve, realmente. E nós tínhamos, junto conosco, ainda estava lá na faixa de Gaza, um pelotão indiano, tinha um pessoal dinamarquês, que eles formavam um batalhão chamado Danor, que era Noruega e Dinamarca junto. Tinha um pessoal da Iugoslávia ainda lá, e inclusive os indianos eles perderam um pelotão inteiro, completo, de mortes e perdas mesmo. Nós,
Infelizmente, como eu já falei, só tivemos uma perda. Mas a guerra, ela foi uma guerra relâmpago, porque havia uma união, que era a República Árabe Unida. E Israel atacou de surpresa, no momento que não estava convencionado que seria daquela forma, que havia ainda pessoal da ONU lá, embora oficialmente já tivesse sido dissolvido. Vamos lá. Então, você pode deixar, de vez em quando vai subindo, deixa eu trocar essa imagem também, Douglas, eu vi que você subiu, eu vou colocar essa aqui. Foi uma guerra mesmo, parceiro, né? Não é coisinha não, não é historinha não, foi uma guerra para valer. Acontece que eu fiz um pouco da lição de casa e fui dando uma pesquisada. Só que você estava lá. Parabéns. Você estava lá. Sim, parabéns. O calorão do inferno. 50 graus de dia e abaixo de 0 à noite. Como é que o Brasil foi preparado para isso? Sentiu muito frio, sentiu muito calor? Porque o cara que está lá, primeiro, ele está acostumado, e segundo, ele tem equipamento condizente com aquela temperatura e essa variação brusca. Como é que foi a chegada de vocês? Na verdade, você saiu não de São Paulo, você foi pelo Rio Grande do Porto Sul. Alegre. Saímos de Porto Alegre. Então, quando você chega lá, de Porto Alegre ainda, Porto Alegre, uma área mais fria do Brasil. É que na época que eu embarquei era verão em Porto Alegre, eu embarquei no dia 28 de fevereiro, porque os contingentes anteriores, até o 19º contingente, eles iam e voltavam de navio, a Marinha Brasileira que transportava. Era o navio Ari Parreiras, era o Soares Dutra, era o Custódio de Melo, eram esses navios que transportavam. Do 19º, que saiu de São Paulo, e o 20º, que saiu do Rio Grande do Sul, ele já foi feito de avião, foi feito pelo Hércules C-130 da FAB, então ia por escalões. O meu escalão embarcou no dia 28 de fevereiro, já tinha ido outros escalões anteriores. Então, claro, é uma viagem muito longa, são 30 horas de avião, e chegamos lá e há uma questão de aclimatação, embora a preparação que tivemos no Brasil foi muito boa dentro do possível. Agora, você treinar num país e depois ir para um país com um clima totalmente diferente, tem a questão de aclimatação. Como nós éramos jovens e soldado, né, ele tem que estar preparado para tudo, né? A gente brinca que não tem tempo ruim. O problema é o fardamento, né? Então nós recebíamos apoio da ONU, sim. Quando íamos, por exemplo, para um PO, que era o posto de observação de fronteira, de dia, a gente saía de manhã um calor já danado. Lá pelas 3 e pouco da tarde já começava aquele vento e esfriava. Então nós já levávamos um fardamento de lã para trocar no posto de observação mesmo. E as patrulhas noturnas, que eram difíceis, porque era a pé no deserto, andando na areia. Então, você começa a caminhar e o coturno começa a afundar na areia, e o pé começa a pesar. Aí chega um ponto que você tem que... Todo mundo deita uns 20 minutos para recuperar, para continuar. Então, claro que foi muito árduo, havia tentativas de violação de fronteira, um trabalho difícil. Agora, por que Israel atacou dessa forma? Nós vamos chegar lá. Primeiro eu quero mostrar... Sobe a imagem aqui, Douglas. O que ele está falando, ó, essa imagem, está vendo? Aqui eles não estão andando, né? Na verdade, eles estão de jipe, caminhão, estão motorizados. Mas você vê ali em cima... Deixa a imagem lá. Você vê toda a parte de cima aí, isso é um deserto, cara. Sim, isso é um deserto. E lá no fundo, você vê a fumacinha ali em cima, já na tela da TV, você está vendo a fumacinha que é o conflito. Então, você imagina, esses ainda estão motorizados, você vai andando em direção ao conflito. E as áreas de conflito, naquele momento, estavam mais tensas, né? Porque começou em 57, perto já de 67, o negócio estava mais tenso. Sim. Você vai falar já sobre por que eclodiu essa guerra de 6 dias e o que aconteceu com os brasileiros nesse momento. Houve traição, houve erro. O que aconteceu nesse momento onde os brasileiros que lá estavam ao lado de 9 países representando a ONU e as forças de paz foram pegos de surpresa? E o que aconteceu em decorrência disso? Daqui a pouquinho, agora se me dá o outlet, Douglas.
baixou aqui o preço dessa mala esportiva da Nike de R$ 199,90 por apenas R$ 149,90. Inclusive eu tenho uma da Pink e é maravilhosa. Vem pra cá. Antes de eu voltar com o Walter, né, que a gente está falando aqui dessa Guerra de 6 Dias, da participação do Brasil, né, na fronteira ali de Israel com o mundo árabe, né? Você imagina todo aquele mundo árabe contra Israel, um negocinho desse tamanho, né? E a ONU ali e os brasileiros nessa posição de garantir a paz. Antes de falar disso, eu quero falar do quê? De uma guerra que a gente vê que vem travando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social. Aliás, eu estava falando, já estou combinando com o pessoal da assessoria de comunicação, assessoria não, Secretaria de Comunicação da Prefeitura, para trazer o Walter. O Walter não, né, Walter? Walter é você. O Fábio Cavalcante, que é secretário de Desenvolvimento Social, para falar dessa campanha. Enquanto se discute, sobe a imagem, Douglas. Olha lá, enquanto se discute, né? O Bolsonaro tá, que tal? Guarulhos está fazendo desde junho a lição de casa. São mais de 7.300 kits de absorventes que foram distribuídos pela Prefeitura de Guarulhos. Acontece o seguinte, Maurício, mas por que você fala tanto disso? Por quê? Porque isso daqui está sendo feito com a participação de empresas e de toda a sociedade. Se você quiser doar, você pode procurar nas secretarias, tem lá caixas. Maurício, mas eu vou comprar um pacotinho só, de pequenininho, do íntimo gel. Tem problema, vai lá, compra um pacotinho e leva. Porque todo mundo que pode colaborar está fazendo o quê? Vai para a secretaria, eles sobe aí de novo, Douglas, eles montam esses kitzinhos, tá? Que fica embaladinho no saquinho e tal, e eles saem distribuindo nas regiões onde o pessoal tem esse problema, onde a pobreza menstrual acaba o quê? Tirando meninas, por exemplo, da escola. Não tem dinheiro para comprar absorvente, gente. Então é complicado. Queriam que o presidente lá gastasse mais de 84 bilhões lá comprando isso daí. Não é isso. A verdade é que você pode, pelo 2087-7400, 2087-7400, você pode também participar dessa campanha bacana que merece toda a nossa admiração pelo trabalho que vem fazendo a Secretaria. Parabéns mesmo. Vou falar também, eu tenho falado muito, isso aqui já está uns 2 programas que eu estou segurando, mas é com relação à criação de empregos. O Brasil está caminhando bem para isso. Sobe a imagem, Douglas. São 1.500 empregos e também investimentos de 2 bilhões de reais na nova usina de energia que será construída na Paraíba. É uma usina de energia solar que vai ter a capacidade de 1,6 gigawatts, né, com capacidade de suprir mais de 1.600.000 residências. O governador da Paraíba, João Azevedo, já autorizou a instalação de usina de energia solar fotovoltaica, que você está vendo aí, né? Mostra lá. E eu vou falar para você, esse complexo solar que chama Santa Luzia vai ser operacionalizado pelo grupo Rio Alto, nos municípios de Santa Luzia e São Amédio. Serão investidos, como eu disse, 2 bilhões de reais e mais de 1.500 empregos serão criados por esse empreendimento. Olha, eu vou falar para você, o Brasil tem jeito, não tem, Vó? Tem, com certeza. Nós temos que lutar por um país melhor, um país que as pessoas tenham mais oportunidade, todos tenham oportunidade de emprego, e isso é nessas iniciativas que nós vamos chegar lá. E eu acredito, eu tenho muita fé no Brasil, sou brasileiro e nunca deixei de acreditar no Brasil. Acho que nós temos que lutar pelo um Brasil melhor. Não é sair daqui, é consertar isso aqui. É, né? Consertar aqui. Nós temos que consertar aqui, nós somos brasileiros, essa é a nossa terra, nós temos que nos orgulhar desse verde e amarelo, azul anil, como diz a música dos Incríveis, né? Dos anos 60. Eu cantei isso aí na Bandeirantes, acredita? Lá em Suez nós vivíamos ouvindo Renato Albuquerque, Incríveis, era dessa época. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles. Muito lindo. E eu sou um brasileiro e acho que nós temos que, aqui está a nossa família, aqui que são nossos filhos, nossos netos, e no meu caso, bisnetos, e temos que lutar pelo nosso país. Olha, vamos voltar agora aqui para o assunto que a gente estava em tela aqui, ó. Eu vou pegar mais uma imagem. Sobe aí, Douglas.
Essa é do exército contrário, né? Não é do Sim. Israel. Não, Esse é árabe, são os árabes, né? São palestinos. São palestinos. Então você vê, cara, é incrível que a imagem continue igual, né? No fundo, né? Sempre um negócio que parece que está sempre em construção ou destruição. A gente não consegue saber, infelizmente. Mas agora, como você falou da bandeira, ela está aí, ó. A gente começa a mostrar também a participação desses brasileiros, a exemplo do que fez o Walter. Eu queria saber dele o seguinte: tá lá os brasileiros, olha lá, no deserto lá. Isso aí já são os brasileiros. Isso aí já são os brasileiros, né? Sim. Meu, e tome calor, e tome... E aí ele está tentando desarmar uma mina. Que, aliás, esse foi um dos problemas dos primeiros contingentes que tiveram lá. Havia minas pelo deserto da época da ocupação inglesa, francesa e tal, e não existia um mapa, não era mapeado aquilo. Então era comum você estar andando, quando vê, explodir um camelo, estava andando e pisava numa mina. Então isso foi os primeiros contingentes, os contingentes que estiveram lá, cada um teve o seu momento das agruras, das dificuldades, não contando que aquilo era um local altamente endêmico. Para ir, antes de nós irmos para lá, nós fazíamos 13 vacinas. Falar em 13 vacinas no Brasil em 1967 era uma coisa absurda. Hoje eu nem sei quantas nós já temos, mas Sim. Naquela época era raro isso. E nós fazíamos 13 tipos de vacina. E então eles tiveram todas as agruras, as edificações onde eles ficavam eram barracas de lona. Nós já pegamos uma época de edificações. Aí, mais para contrabalançar, nós tivemos a Guerra dos 6 Dias. Então, agora a gente vai falar da Guerra dos 6 Dias. Deixa eu... Isso aqui é o emblema, né, da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, que o Walter preside. Então, tudo bem, está lá 10 anos, os brasileiros, mais 9 países, garantindo a paz, passando por esses problemas todos, tal, aquele clima que sempre é tenso. Sim, né? sim. Sempre é tenso. E não é por exemplo, o Haiti, as nossas forças de paz estavam lá, mas dentro do mesmo país, não tinha nenhuma força externa atacando. Aí não, aí você estava seguro. Igual do juiz de boxe, com os dois lutadores querendo a qualquer momento sair na porrada. Exatamente. E tinha os conflitos que aconteciam de fronteira. Haviam conflitos localizados, mas haviam. Então, e aí? Tudo bem que foi o primeiro, foi o segundo, todo mundo, lógico que cada um, dentro de um ano, de 57 a 67, teve seus problemas. Sim. Os que chegaram lá primeiro, desarmar a mina, tarará, tal. Agora, em 67, na verdade, você deu azar, né? Você chegou lá, fez aniversário e chegou de presente. Pois é, não, mas no dia que aconteceu... Uma bomba, né? O dia que aconteceu a guerra foi engraçado, porque eu tinha estado de serviço à noite, eu estava dormindo lá no alojamento e um colega me acordou. Melo, acorda, começou a guerra. Eu digo, deixa eu dormir que é treinamento. Aí eu vi que não era, olhei na janela assim do alojamento, já passou um avião, um Mirage assim, voando. Agora, por que aconteceu? Que eu sei o seguinte, que eu estava estudando os Estados Unidos disse o seguinte, olha, isso aí está tudo certo, já fizeram aí, ó, ninguém vai brigar mais, vocês podem sair daí, que está tudo legal. Aí o governo brasileiro falou assim, não, mas é verdade mesmo? Não é verdade? Aí o comando falou, tudo bem, então vamos embora, né? Vamos embora, vamos para casa, né? E aí veio o ataque. A questão é a seguinte, porque a República Árabe Unida, ela era infinitamente superior a Israel em armamento, em aviões, enfim, em número de militares, e Israel ele só tinha uma forma de se defender. E Israel fica ali, aquele paizinho que nem o senhor falou aquela hora, né? E de um lado estavam todos os israelenses e do outro lado o mar Mediterrâneo. E havia um espírito naquele momento dos árabes de acabar com Israel. Então eles falavam lá, porque dentro do pelotão, do batalhão brasileiro, que nós ficávamos em pelotões de fronteira, tinha funcionários civis palestinos. E eles falavam, não, nós vamos acabar com Israel, porque isso que é aquilo e tal. E Israel teve a necessidade de fazer aquele ataque relâmpago.
O problema é que para Israel constava que no Campo Brasil, onde era acampado o nosso batalhão, para eles constava que nós já tínhamos saído e que ali estava sendo ocupado por guerrilheiros palestinos. Então eles entraram com tudo. A aviação israelense, ela bombardeou os aviões egípcios e da República Árabe Unida em terra. Eles nem levantaram voo, porque inclusive eles tinham aviões até mais modernos que o Mirage que tinha Israel, porque eles tinham os MiG-21, MiG-19, então eles estavam muito bem preparados. Mas eles foram... A gente até brincava que Israel não perdeu uma bomba, os aviões, porque eu tenho até uma foto, de uma coluna de artilharia, de tanques de guerra se deslocando para a fronteira. Era uma coluna enorme. E depois eu tenho a foto daquela coluna virado em lata velha, porque Israel passou bombardeando e dizimou tudo aquilo. Então Israel ganhou a guerra desta forma, por uma questão de estratégia. Foi uma estratégia que eles usaram. Eu acho engraçado porque parece, isso reporta a história bíblica de Davi e Golias, né? Porque a comparação entre o poderio militar em todos os sentidos era muito grande. Mas Israel, eu entendo, nós éramos neutros, aliás, nós estávamos em território egípcio. O nosso acampamento ficava na faixa de Gaza mesmo. Mas nós estávamos ali como missão de paz, nós estávamos ali para, como o senhor falou, bem colocou, apartando, né? Os dois contendores, como é que fala? Contendores. E essa guerra foi uma situação relâmpago, foi uma coisa de... E nós tivemos tinha um pessoal nosso, e eu fazia parte, que nós tínhamos a 7ª Companhia, que ela ficava junto com os canadenses, que era o campo canadense. Lá tinha toda a manutenção de toda a força, eram os canadenses que cuidavam. Eles tinham engenharia, a manutenção, inclusive, de alimento, remédio, tudo era com eles. E eles saíram de lá em 24 horas, houve uma questão lá com o governo egípcio, e eles saíram em 24 horas. E teve que deslocar, e lá nós tínhamos a 7ª Companhia, e deslocou um pelotão da 8ª Companhia, que era o meu pelotão, que era o 2º pelotão da 8ª Companhia, deslocou para juntar com a 7ª Companhia para poder dar conta de todo aquele espaço que tinha ali. E quando eclodiu a Guerra dos 6 Dias, nós estávamos lá. E tinha outra parte do batalhão brasileiro que tinha saído da fronteira e estava na sede no Campo Brasil, que era a Companhia de Comando de Serviço e a 8ª Companhia, uma parte da 8ª Companhia, o 1º e o 3º pelotão, estavam lá na sede. E toda a parte de manutenção, de estafetas, enfim, administrativa do batalhão. E no primeiro dia, inclusive, foi quando o Cabo Ilha foi atingido por um projétil, às 15 horas e 15 minutos ele faleceu. Inclusive, aí nós que estávamos na 7ª Companhia, o 2º pelotão da 8ª, viemos para o Campo Brasil. Aí o Cabo Ilha já tinha falecido, já tinha sido, inclusive, feito a missa de corpo presente, e ele foi sepultado na capela, dentro do batalhão. Ele foi sepultado ali. E aí nós estávamos naquela situação, era bala daqui, era bomba dali. Eu tenho, inclusive, algumas fotos, eu até vou depois passar essas fotos aí para enriquecer o seu acervo aí. Tinha uma bateria antiaérea atrás do nosso campo que Israel neutralizou. E depois teve também um deslocamento nosso em comboio da faixa de Gaza para a cidade de Gaza para aguardar o momento do embarque. E isso foi durante a guerra. Eu também tenho fotos disso. E nós deslocamos, então foi uma situação muito terrível mesmo. Agora, teve brasileiro que chegou, que eu estava vendo ali que alguns brasileiros acabaram sendo feitos prisioneiros pelos israelenses, né? Foi a 7ª Companhia e o meu pelotão, que estávamos lá no campo, lá no canadense. No fim, você virou prisioneiro de guerra dos israelenses. Nós temos fotos aí, durou uma noite
Inclusive foi uma noite terrível, porque eles entraram, era por volta, acho que umas 3h30, 3 horas da tarde, quando eles entraram pelo o nosso acampamento adentro. E nos tiraram de lá todos e fomos para uma área no deserto. E nós passamos aquela noite ali. E do jeito que no frio. No frio. É uma história assim desagradável contar, mas é a verdade. Nós às vezes nos agarrávamos uns nos outros para resistir à diferença da temperatura, o frio que estava ali, e os israelenses lá com as metralhadoras rodando. Aí começou o diálogo e tal, não, mas aqui nós somos brasileiros, e aí ele comunicou com isso, e isso passou a noite, isso já no dia seguinte é que houve aquela negociação toda, e aí esclareceu tudo, e nós fomos para o Campo Brasil nos encontrar com os outros companheiros, que aí foi quando nós chegamos lá que deparamos, olha, o Cabo Willy foi atingido, morreu, tal, e depois tem uma outra história para trazer o Cabo Willy para o Brasil, que aí é uma outra história. Então você vai contar daqui a pouco. 54 anos, né? 54 anos que lá não muda. Eu não acredito que vai mudar nunca. Lá não adianta. É um conflito eterno. Ali não adianta. Mas eu vou fazer o seguinte, Douglas, tem um outlet ainda para fazer, não tem um? Então faça, por favor. Eu estou simplesmente apaixonada por esse moletom cropped da Adidas, que de R$ 299,99 está saindo apenas R$ 199,99. Gente, esse aqui, ó, eu já vou embora com ele. Vem buscar o seu. 23. Então tá bom. Olha lá, vamos fazer reclamação aqui. O pessoal, você que está em casa, você pode ligar para o Guarulhos Hoje, jornal líder da cidade, né? Junto com a Folha Metropolitana, é o mesmo grupo, não tem jeito, toma conta. Através do telefone 95995-8000, 95995-8000. Além de sair no jornal, a gente entra em contato com as pessoas. Ah, mas eu reclamo lá, e aí? Olha, a gente não consegue ir lá resolver, mas a gente passa para a secretaria o problema, para a secretaria ou para o órgão que seja, se é de Estado, reclamação à Sabesp, vai para a Sabesp, EDP, a gente passa tudo e vai até cobrando, né? Agora, não resolve no dia seguinte. Aliás, não vou falar nada. Demora tudo aí. Mas eu vou colocar essa imagem para você. Sobe essa imagem aí, Douglas. Essa é a situação encontrada na Rua IP, região central. Isso tem 2 meses. Aliás, há 2 meses vieram arrumar um vazamento que durava 1 ano. Então, tá vendo? A Rua IP, sabe onde era a Rua IP, né, Douglas? Onde era a Rua IP? Onde era o cartório? Onde tinha uma TV. Onde era a TV, o canal 58, o primeiro cartório de registro de imóveis, enfim. O vazamento tinha mais de 1 ano. Arrumaram e o vazamento, mas acabou o quê? Deixaram do jeito que está, uma cratera, os paralelepípedos soltos, desculpa, e aí saíram tudo do lugar e está desse jeito aí. E é lógico, juntando água. É brincadeira, né? Nós vamos passar com certeza. Mas como a dengue acabou, essa água não faz diferença. Mas pode pegar Covid na água, sei lá, né, meu? Vamos lá, que tudo é Covid agora. Sobe o ônibus aí. Na verdade, é o seguinte, a situação é da linha 175 Guarulhos-Cocaia, né? São Paulo, sai de Cocaia, de Guarulhos, e vai para o metrô Armênia, né? E nos finais de semana, segundo a reclamação, eles ficam sem condições para ir trabalhar, porque o ônibus demora mais de 1h30 para passar. Atenção, Guarupás. A gente já falou de ônibus aqui, que tem muito problema, né? E não é só isso, né? Final de semana o pessoal quer ir passear, não tem ônibus lotado com família. Ou seja, para trabalhar tem ônibus, para passear também não tem. Eu acho assim. Eu já me candidatei algumas vezes. Fui vereador 15 dias aqui em Guarulhos. É difícil falar, não. É difícil falar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Qual câmera, Douglas? Essa aqui? Do meio? A do meio? A sua. É a do meio? Fala do meio. Tá bom. A do meio. Tá bom. Então a outra tá. Agora eu já sei qual que é. Então deixa eu falar um negócio para vocês. O que acontece com ônibus, com escola, com tudo.
Os camaradas que cuidam de ônibus, eles não andam de ônibus. Eles não andam de ônibus. Eles não pegam de vez em quando e fazem assim, olha, eu vou lá para ver como é que... Oh, deixa eu voltar um pouquinho, que está cortando a minha cabeça. É isso que você estava mostrando? Então, é o seguinte, eles não vão lá. Deixa eu ver como é que está o serviço que eu estou prestando. Eles não fazem isso. Não fazem isso. Então, eles estão pouco se lixando para o que você está sofrendo. Segunda coisa, quando você vai lá, hospital público, né? O camarada não vai ser atendido lá, o vereador, o político e tal, raros vão. Mas a maioria não vai ser atendido no hospital público. Então, dane-se. E pior que quando vai também, quando vai ainda fala que está constrangendo o corpo clínico. Escola, a mesma coisa. Ninguém vai lá comer uma merendinha, né? Deixa eu ver como é que está a merenda, sentar no banco escolar. O dia que começar esse pessoal se interessar em verificar mesmo a situação, aí muda. Está difícil. De ônibus aqui a gente está falando direto. Semáforo, então, a Rua Cavadas continua. Acertaram Maria Cândida Pereira, Cavadas continua sem. Talvez por roubo de fiação, que também virou moda em Guarulhos, né? Vamos lá para a próxima, Douglas. Essa daí você já deixa a imagem em cima, porque é um vídeo. Quer ver? Ó? Dá uma olhada aí. Deixa aí já no ar. Isso daí, na verdade, é que em dias de chuva, né, o pessoal sofre com lama, dia de sol, óbvio, com a poeira. Falta finalizar asfalto na Avenida Baquirivu, na região de Cumbica. E é isso aí que temos. Olha aí, o camarada está mostrando o lamaceiro que é, e está lá, desse jeito. E a gente fica pensando, mas quando é que vão... Né? Você está falando da Baquirivu, mas essa não é a marginal Baquirivu. Não, meu amigo. Avenida Baquirivu. Ah, tem tanto Baquirivu. Porque a marginal está toda esburacada, está perigosa, teve um solapamento lá. O negócio está meio bravo também, viu? Está bravo. Mas enquanto a gente não consegue resolver, você pode fazer a sua reclamação, né? Aqui, ó. 95, sobe a imagem? 959958000, 959958000, a gente vai mandar para o pessoal, né? Vamos ver o que eles vão resolver. Tomara que resolva. A gente cobra, viu? Ô, meu, e aquele negócio lá tal? É que são muitas reclamações, a gente não consegue fazer o tempo inteiro, ficar ali em cima. Ali. Nós não temos pessoal para isso. Vamos fazer mais um outlet? Tem mais um outlet, não tem? Não? Tem Unimed. Então vamos falar da... A Unimed Guarulhos é uma cooperativa médica que reúne mais de 2.000 profissionais diretos e indiretos que compõem sua rede própria. Mais do que uma operadora de planos de saúde, a Unimed é um sistema que cuida das pessoas para que elas possam aproveitar a vida. Com sua rede própria, oferece uma estrutura completa a seus clientes, com 2 hospitais, centro de diagnóstico, unidade de oncologia, centro de cardiologia, espaço Cuidar, que abriga a medicina preventiva, ambulatório de especialidades, o CIUG, exclusivo aos clientes do Plano Único, além da unidade em Arujá. Se não é cliente, faça contato com a Unimed Guarulhos pelo telefone 24638000, 24638000 ou pelo site www.unimedguarulhos.coop.br. Legal. Tá aí a Unimed, é um bom plano mesmo de saúde, gente. E eu vou te falar, não tem jeito. Se você não tiver um bom plano de saúde, meu amigo, é roça. É roça, principalmente com Covid. Eu vou fazer uma matéria aqui com Covid, eu vou mostrar porque que está morrendo, ainda morre gente com Covid. Não é culpa do Bolsonaro, não. É culpa de médico que não trata direito. Tem história aqui que eu vou contar aqui semana que vem, eu vou contar essa história. Eu vou sim. Vamos lá. Então, Walter, estamos lá, tem a guerra brasileira, tal, não sei o que, tarará, sofreram o ataque, um cabo foi baleado e, infelizmente, morreu. Graças a Deus que nessa história toda o Brasil saiu apenas com morto. Apenas com... Já que muita gente morreu, graças a Deus. Sem dúvida. Como é que foi o traslado dele? O que aconteceu? Nós fomos para Gaza para aguardar o embarque e de Gaza deslocamos para o porto de Asdod, já em Israel, para o embarque no navio de transporte Soares Dutra da nossa Marinha Brasileira. Existe uma regra no navio que não se transporta morto, joga ao mar.
Então, houve uma dificuldade muito grande, mas nós todos, o batalhão todo, se recusava e lutávamos para trazer o colega, porque nós não queríamos deixar ele lá, nós queríamos devolver para a família. E aí houve muita negociação. Monsenhor Fini, que era o capelão, na época era o capitão, aqui de São Paulo, inclusive, ele era paulista, tinha o capitão, na época, o capitão Paulo Isaías de Macedo Filho, que era o comandante da primeira companhia, da Companhia de Comando de Serviço, tinha o capitão Ávila, que depois ele foi o coronel Ávila, que inclusive criou a GCM de São Paulo, na gestão do prefeito Jânio Quadros. Tinha o major Vignoli, e eles se empenharam em negociar e conseguiram a liberação para trazer o corpo do Cabo William. Voltaram lá no Campo Brasil, exumaram o corpo, improvisaram um caixão de zinco e como é que chama aquele produto lá que usa para... Resina. Para embalsamar, e trouxemos o Cabo William. E isso, para nós, era uma questão de honra. Na verdade, essas forças de paz, elas foram premiadas com o Prêmio Nobel, né? Sim, em 1988, o Prêmio Nobel da Paz foi outorgado às forças de paz. E, inclusive, na época, como foi entregue ao Batalhão Suez, à Missão Suez. E, na época, eram muitos países, era muita gente, então o prêmio na parte financeira foi acertado que a ONU usaria para as obras sociais e tal. Mas foi autorizado a cada um de nós usar a medalha do Prêmio Nobel da Paz. Então você é um camarada que tem o Prêmio Nobel. Tenho o Prêmio Nobel da Paz, tenho o diploma, foi recebido isso, inclusive, no dia 10 de dezembro de 1988, aqui no Comando Militar do Sudeste, foi feita uma grande solenidade, teve gente de vários outros estados, integrantes do Batalhão Suez, que vieram receber, e até hoje alguns ainda pleiteiam esta medalha que vem lá da comissão do Prêmio Nobel em Oslo, na Noruega. Tem imagem da medalha aí, Douglas? Não, as medalhas que eu tenho aqui são da ABFIP, que é a Associação Brasileira, que ela faz uma homenagem aos brasileiros que merecem. Né? Então, aquela lá você não tem. de Oslo, não. Você não tem, é isso, você não tem. Se eu soubesse, eu tinha trazido. Eu tenho da ABFIP. Mas tudo bem, não tem. Então tá legal. Então é o seguinte, o que nós falamos aqui para você, e trouxemos alguém que esteve lá, que participou, que viveu aquilo, né? Que, na verdade, é o quê? Alguém que saiu aqui do Brasil, mais precisamente de Porto Alegre, com 20 anos, foi encarar uma missão de paz que acabou pegando, no finalzinho, o início dessa guerra que durou 6 dias, graças a Deus acabou. Sim. Acabou rápido. Com certeza. E que eles passaram por tudo isso e são premiados com mais 9 países pela força que é física, é armada e que tenta garantir a paz, que prova que a gente, para ter paz, tem que ter armamento. Sim. Né? Tem que estar preparado para que a paz seja na força. Numa guerra você tem que conquistar posição para depois negociar a paz. Isso. Porque senão vira rendição, né? Senão vira rendição. Então é isso que ele foi fazer lá do outro lado do mundo, voltou, graças a Deus, está aqui, ele e todos os companheiros, a gente, através do Walter, homenageia todos aqueles brasileiros que lá estiveram, porque você foi com 20 anos, está com 74. Certo. Mas deve ter uns de 84 anos aí que foram na primeira turma que foram. Tem pessoas. Tem, né? E tem alguns também. Eu fui, na verdade, embarquei com 19 anos e fiz os 20 lá, mas porque eu estava servindo naquele momento. Mas tinha alguns que eram de turmas anteriores. Tinha pessoas que tinham servido há 3 anos atrás, que foram também. Então, esses já tinham uma faixa de idade maior. E não contando com sargentos e oficiais, que já eram pessoas com outra faixa de idade. Aí você, no Brasil, você teve ideia de criar a associação, você que criou, né? Nós tivemos... começou a Associação Brasileira das Forças Internacionais. Houve um movimento de associações, esse movimento começou em 1908, nos anos 80.
82 o Rio de Janeiro, 82 o Paraná, e 84 o Rio Grande do Sul, e eu sou sócio fundador da Associação do Rio Grande do Sul, já morava em São Paulo, que eu vim morar em São Paulo em 1974, mas eu participei da fundação da associação lá do Rio Grande do Sul, e em 1985, eu desfilei o 7 de setembro no Rio Grande do Sul. E lá, conversando com o pessoal de lá, eu digo, poxa, mas São Paulo, tá? Não, São Paulo não tem associação. Aí, chegando aqui, eu comecei a fazer um movimento aí, inclusive fui na Rádio Capital, e arrumei lá uma saída lá para botar uma vinheta em alguns programas. Tinha um programa naquela época da Cidinha Livre, o Oswaldo Betil, e eles faziam aquela vinheta. Atenção, companheiros que tiveram no missão do Batalhão Suez, entre em contato, e aí dava o meu telefone. Aí, naquele momento, vários integrantes começaram a entrar em contato e eu fui listando, né? Aí, no momento, entrou um cabo lá, o Cabo Osmar, que hoje já é falecido, que falou assim, do que se trata? Eu digo, não, é isso e isso. Ele disse, não, mas nós acabamos de fundar a associação. Tinha acabado de ser fundada naqueles dias. Eu digo, poxa, então vamos integrar. E aí começamos a trabalhar e estamos até hoje, 36 anos, aliás, agora dia 24 de outubro, nós a associação está de aniversário dos 36 anos. Mas ela começou lá atrás como uma associação do Batalhão Suez. Cada estado tinha a sua. Depois nós fizemos uma reunião, acho que foi em 88, por aí, nós fizemos uma reunião aqui em São Paulo e unificou todas elas. Em todas passaram a chamar Associação Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suez, MG, RS, SP, RJ, enfim, dando a sigla do estado. E no ano 2000, como assim, porque nesse inteirinho, o Brasil participou de várias outras forças de paz, sim. Kosovo, Haiti, antes do Haiti teve Timor-Leste, enfim, na África, o Brasil já participou dos 5 continentes, e por sinal, diga-se de passagem, com muito brilhantismo. Tanto é que no Haiti o comandante foi sempre general brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta, eu tenho que interromper você. Por que a gente, no Haiti, quando estava lá no Haiti, eram pouquíssimas informações que nós tínhamos. Kosovo, por exemplo, quase nenhuma, não lembro de nada. Veramente. Por que a gente não tem essa notificação do trabalho das nossas Forças Armadas em território estrangeiro? Infelizmente, isso é uma realidade. E o Batalhão Suez, pior ainda, o Batalhão Suez só sabia da existência os familiares, as pessoas que tinham pessoas... Aqui no Brasil ninguém sabia nada. Não, ninguém sabia nada, era muito restrito. E a cada ano, cabos e soldados eram recrutados de um estado do Brasil. O Rio Grande do Sul contribuiu com 3 contingentes, São Paulo com 2, e assim o Rio de Janeiro, o Nordeste, enfim. Sargentos e oficiais era selecionado do Brasil inteiro. E infelizmente nós temos essa dificuldade, e eu sempre falo isso, eu acho que deveria haver uma divulgação maior, que a população, o povo deveria saber a importância que tem o Brasil, o Exército Brasileiro, o que as nossas Forças Armadas são, que muita gente fala, não, que não tem conhecimento. É um bando de cara que não faz nada lá e recebe salário, né? Olha, eu tive um evento onde o governo do Timor-Leste mandou uma medalha para 2 oficiais aqui da Polícia Militar de São Paulo, que estiveram lá. E eu fui convidado para, inclusive, outorgar essas medalhas. E estava o Coronel Chaves na mesa de honra do meu lado, e eu falei, Coronel, é a primeira vez que eu vejo isso, mas isso é um orgulho muito grande para nós. Um governo de um país distinguir 2 oficiais brasileiros e mandar E tanto fomos reconhecidos que em 2001, novamente, o Prêmio Nobel foi aí abrangendo todas as forças de paz também. Sim. Então, são 2 Prêmios Nobel que nós temos por extensão. Olha, primeiro eu quero te agradecer, deixa eu voltar aqui para essa imagem. Aqui. Eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, né, de ter vindo para cá. Eu sei que a associação fala, Douglas. Não, eu queria dizer que eu faço parte da associação, né? Sim, e sinto muito orgulho de ter recebido uma medalha, pois a associação hoje ela prima por homenagear as pessoas que fazem a diferença de alguma forma. Então, se eu recebi essa comenda, eu sou extremamente grato, porque foi muito bacana saber que o meu trabalho de muitos anos, fazendo reportagens policiais e tudo mais, foi visto
e foi considerado algo importante para a sociedade. Parabéns, Douglas Aguado. Obrigado, senhor Maurício. Eu queria, para complementar, eu queria falar sobre isso. O Douglas e o Paulo Kobayashi, eles fazem parte de um departamento que nós criamos, que é o departamento de marketing. E dando ênfase a esse projeto que ele muito bem colocou aqui, nós temos uma gama assim, de medalhas. Cada medalha ela conta uma história. E é um orgulho para nós, é uma satisfação muito grande, porque quando falamos em divulgação, essa é uma oportunidade que nós temos. Porque cada outorga de medalha, nós fazemos isso mensalmente. Antes da pandemia, nós fazíamos 2 eventos no mês em São Paulo. Fora as regionais que nós temos no Mato Grosso, nós temos em Minas Gerais, nós temos no Paraná, nós temos vários estados, e aqui em São Paulo, algumas localidades do interior, como Campinas, Jundiaí, nós temos regionais e representantes. Temos representante, inclusive, na Europa, da associação. E aí vocês mantêm viva essa história. Eu costumo dizer o seguinte, cada medalha que nós outorgamos, nós contamos a história de alguém que lá no passado, muitos até com a própria vida, escreveram essa história. Nós temos, por exemplo, a medalha Heróis da Guerra dos 6 Dias, Cabo Carlos Adalberto Willi de Macedo. Nós temos a medalha dos 50 anos das Forças de Paz. Nós temos a medalha da Major Elza Cansanção, que foi uma heroína da Força Expedicionária Brasileira. Enfim, cada uma tem uma história de heroísmo. E eu costumo dizer que nós outorgamos essas medalhas para os nossos heróis esquecidos e anônimos, os nossos guerreiros do presente, tanto militares como da sociedade civil, pessoas que realmente, através de trabalhos voluntários, inclusive, muitas das vezes, fazem a diferença. Nós temos também um projeto, que eu não posso deixar de falar, que é um projeto da Patrulha Mirim. São crianças dos 8 aos 17 anos, e nós temos exemplos aí de muitos deles que hoje são pessoas bem-sucedidas na vida e que começaram lá atrás. No dia 18, nós tivemos um evento lá na Lesp, muito restrito, ainda por conta dessas protocolos da pandemia, né? E nós tivemos lá o fundador, Tenente Bispo, que foi o fundador desse projeto Patrulha Mirim. Eu tive conhecimento dele há 21 anos atrás e adotamos. E, inclusive, o nosso locutor desse evento estava estreando como locutor, o Rafael Batista, que entrou na associação como um menino patrulheiro, e hoje ele já, inclusive, formou-se em Direito, já tem até a carteira da OAB, já tem a OAB dele, e tem outros, tem uns que são militares da Força Aérea, tem militar na Polícia Militar, nós temos pessoas na área civil, por exemplo, no Bradesco, tem diretores, tem muitas pessoas que, inclusive, o Tenente Bispo, quando chega lá, quando nós fazemos evento, ele, olha, eu tenho uns 3 veteranos da Patrulha Mirim para homenagear. Então, esse projeto nos orgulha muito, porque nós achamos que a nossa missão não cessou lá no Egito e os outros que tiveram no Haiti, ou Timor-Leste, no Kosovo, enfim, não cessou ali. Eu acho que nós temos um dever para com o nosso país de fazer alguma coisa, continuar fazendo alguma coisa pelo nosso país. E achamos que um projeto com crianças, ele é muito importante, que até tem um provérbio bíblico que fala que ensine o bom caminho a um menor e ele amanhã ou depois, mas eu não lembro exatamente, mas é isso aí. Nós entendemos. E é o que nós fazemos. E a parte de reconhecimento através de medalhas é uma forma de reconhecer as pessoas que fazem diferença e incentivar até mesmo para que outras pessoas se enganjem nesse... Eu falo que é o grande exército do bem, o nosso exército. E esse é o trabalho que nós realizamos na associação. Estamos retornando, apesar dessa pandemia que a gente parou, a Patrulha Mirim ficou parada, já estamos movimentando para retornar. Walter, muito obrigado mesmo pela visita aqui, por esse esclarecimento, por contar uma parte da história que eu tenho certeza muita gente nem sabia da Guerra dos 6 Dias, quanto mais que o Brasil esteve lá. Esse é um camarada que esteve lá, prêmio Nobel, né, junto com mais todo esse povo que foi para lá, com 9 países representando as forças de paz internacional que lá agiram. Obrigado ao Walter Melo Vargas, né? Obrigado pela presença. E tenham vocês
um excelente fim de semana, né? Você falou que é dia 24, hoje está gravado, Dia mas 24, é dia 22. Então é domingo, né? Domingo, dia 24. E tenham vocês um excelente final de semana. A gente volta na segunda-feira com mais um Hoje TV, trazendo notícia e informação para vocês. Tenham, de novo, bom fim de semana e até lá.